Jesus, saindo do Getsemane, foi para o monte orar, e também os seus discípulos lhe seguiram. Quando chegaram naquele lugar, Jesus disse: orai, para que nunca entreis em tentação. Foi assim que Deus, o Pai do céu, ouviu o seu clamor, e o seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então nesse momento que de nós ali lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que o confortava. Em agonia, intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Do meigo rosto sangue corria até o chão. Foi assim que Deus, o Pai do céu, ouviu o seu clamor, e o seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então nesse momento que de nós ali lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E afastou-se de seus discípulos certa distância, e de joelhos clamava ao Pai, dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Foi assim que Deus, o Pai do céu, ouviu o seu clamor, e o seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então neste momento que de nós ali lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou. Amém, graças a Deus. Bem-vindos, boas-vindas a todos e a todas ao nosso momento devocional de hoje. Hoje eu trago o seguinte assunto: 20 ocasiões que a Bíblia diz que Jesus orou. Jesus, além de o nosso Salvador e Senhor, o dono das nossas vidas, ele também é o nosso mestre, e mestre por excelência, o mestre dos mestres. O evangelista Lucas escreveu para um certo Teófilo, a quem ele dirigiu originalmente o Evangelho de Lucas, acerca das coisas que ele relatou, as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Jesus, o mestre que fez, que faz, que nos deu exemplo através da ação. E vamos então a 20 ocasiões que a Bíblia diz que Jesus orou. Só me permita aqui adaptar ao tamanho da página aqui, só um momentinho, por favor. Vamos lá. Muito bem. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas, e antes de prosseguir com o nosso tema de hoje, fazer um pedido especial. Ajude esse ministério apologético, a defesa da fé,
a defesa da verdade bíblica, você pode fazer isso ajudando a espalhar essa live. Você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos. Você que acompanha pelo YouTube, você pode se inscrever no canal, deixar aí o seu like, né, o joinha, né, porque assim o algoritmo do YouTube vai mandar para mais pessoas, vai sugerir para mais pessoas esses vídeos aqui do canal Paulo César Reis. Eu conto com o seu apoio, passamos de 400 inscritos, o nosso alvo ainda esse ano é chegar a 1.000 inscritos, o nosso primeiro K, meu e seu, estamos juntos nesse projeto que não tem objetivo financeiro, o canal não é monetizado, não estamos aqui também para pedir oferta, nem para sugerir que você mude da sua igreja local, não é nada disso. O Ministério Apologético é um ministério itinerante de ensino, que eu exerço aqui através das redes sociais e também atendendo aos convites das igrejas, dos pastores, das lideranças para ministrar. E isso está aí, as informações, o contato estão disponíveis aí no link do vídeo no YouTube e também no meu perfil do Facebook. Bom, vamos lá. A Bíblia está repleta das orações de Jesus. Nos evangelhos você vai ver com muita frequência. Em primeiro lugar, Jesus ensinando, Jesus orando e Jesus pregando. E enquanto pregava, também curava, realizava sinais e maravilhas. Mas a Bíblia fala das orações de Jesus, pelo menos 20 versículos registram esses momentos da vida do nosso Senhor e Salvador. E não vamos pensar que Jesus orou para nos dar o exemplo, porque ele nem precisava orar. Essa não é uma verdade bíblica. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo, por revelação de Jesus, ele ensina que Jesus, o Verbo divino, ele esvaziou-se do ser Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana como servo, sendo servo obediente até o ponto de morrer e morte de cruz. Então ele abdicou da prerrogativa de agir como Deus na sua vida humana. Os poderes que ele exerceu, os milagres que ele realizou, as tentações que ele venceu, e foram todas, né? Ele o fez através da graça, do poder que ele recebeu do Pai como humano. Por isso ele se autodenominava o Filho do Homem. Então Jesus precisou orar. Jesus precisou estar a sós com o Pai, buscando em oração, se revestindo. Em Atos, o mesmo evangelista Lucas relata que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e desfazendo todas as obras do diabo. Então veja que Jesus, na sua forma humana, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele precisou orar e venceu porque orou. Inclusive orou por mim e por você, como vamos ver no decorrer da nossa reflexão de hoje. Primeiro, Lucas 3:21 relata que Jesus orou na ocasião do seu batismo. Diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo Jesus batizado também, orando ele, o céu se abriu. Em Mateus capítulo 3, a gente vê Jesus saindo da água, o Pai falando na nuvem, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. Mas Lucas registrou mais um detalhe, que isso foi ato contínuo, foi subsequente a uma oração de Jesus. Jesus orou e o céu se abriu. Isso te diz alguma coisa? Isso fala ao seu coração sobre o céu se abrir para você, para as suas necessidades, para o seu clamor, se abrir no sentido de se tornar favorável, acessível. Que importante, né? Jesus orou no seu batismo.
Em segundo lugar, Jesus orou num lugar solitário. Aliás, era uma rotina de Jesus separar-se das multidões e até mesmo dos seus discípulos para estar a sós orando, como registrou o evangelista Marcos no capítulo 1, verso 35, que diz: E levantando-se de manhã, muito cedo, outra tradução diz de madrugada, fazendo ainda escuro, olha a madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Por quê? O embate, o desafio de Jesus como o Filho do Homem, o Verbo que se fez carne, de ser o nosso Salvador, enfrentar, suportar e vencer todas as tentações na carne, porque em Hebreus diz que ele foi tentado em todas as maneiras, como nós, em todas as coisas, todavia sem pecado. Ele precisava orar. Ele precisava orar e orou. Por que num lugar deserto, a sós? Porque a oração tem dessas coisas. Jesus ensinou essa oração que não é uma live de oração, essa oração que não dá ibope, que não dá like, que não dá curtida, não dá visualização, para usar aqui uma linguagem da rede social, porque é Ele e Deus. É claro que Jesus orou em diferentes lugares e ocasiões, mas Jesus ensinou-nos também a orar dizendo: Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fechada a tua porta, orarás ao teu pai que te vê em secreto, a sós, e teu pai que te vê em secreto, a sós, te recompensará ou te ouvirá. Então observe que Jesus nos dá esse grande exemplo de orar sem ser visto por ninguém, num lugar deserto. Novamente, diz em Lucas 5,16, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Deserto é lugar de solidão, não é um lugar aconchegante, acolhedor, não tem comodidade ou conforto no deserto. Mas quem vai orar não está buscando isso, está buscando comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Isolamento das coisas que podem distrair a nossa atenção, que podem capturar a nossa atenção. E Jesus se retirava para lugares desertos e ali orava. Esse é o terceiro ponto. Em quarto lugar, Jesus orou a noite inteira antes de escolher os seus 12 apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados, aqueles que seriam os multiplicadores da mensagem de Jesus para as próximas gerações de discípulos, para o estabelecimento da igreja que é apostólica, que foi fundada na doutrina dos apóstolos. Portanto, Jesus, com muito critério, com muito cuidado, ele orou, né? Ele não ia escolher como Deus, ele ia escolher como o Filho do Homem enviado pelo Pai. Então ele precisava orar e orou. Diz assim, Mateus 11, 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu acho que eu coloquei a referência errada aqui, né? Mas a Bíblia diz que Jesus orou, eu vou ficar devendo a referência, mas com certeza está na Bíblia, que Jesus, tendo passado a noite inteira no Monte das Oliveiras orando, de manhã ele entrou na cidade e começou a escolher os seus 12, que seria o seu primeiro colégio apostólico, o primeiro seminário cristão, daqueles 12 homens que passariam os próximos 3 anos e meio, aproximadamente, andando com Jesus dioturnamente, aprendendo, vendo seus exemplos, participando do trabalho de Jesus e sendo assim preparados para ser a continuidade, a extensão do ministério de Jesus depois da sua partida. Jesus orou
quando multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. O evangelista João, no capítulo 6, o apóstolo João, no capítulo 6 do seu livro, do seu evangelho, no verso 11, ele diz: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, isso é orar, repartiu-o pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Você com certeza fica maravilhado, como eu, ao ver esse milagre de Jesus. Jesus não fez como Deus, ele fez como servo revestido do poder e da graça do Pai, na unção do Espírito Santo, porque ele esvaziou-se a si mesmo. Ele deixou, costumo dizer, com um pouco de ironia, mas assim de uma forma que você pode compreender, que Jesus deixou o cartão corporativo do céu, aquele que paga as despesas, ele deixou no céu e veio sem um centavo. Tudo que ele usou espiritualmente, o poder, a autoridade, a revelação, o ensino, ele o fez daquilo que ele recebeu como o homem buscando do Pai, principalmente em oração. E agora aqui a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou mais de 5.000 pessoas, não contando mulheres e crianças, ele o fez depois de uma oração. Ele deu graças para então partir. E é assim mesmo, a gente ora é antes de comer, é antes de ingerir um alimento, porque nós que já dependemos da bênção de Deus para obter aquele alimento, nós também precisamos da bênção de Deus para que ele nos seja bênção e não maldição, que ele só nos faça bem e não mal. Também é um gesto de reconhecimento, de gratidão a Deus. Jesus orou, em sétimo lugar, Jesus orou depois da alimentação dos 5.000. Ele orou antes, mas também orou depois. Em Mateus 14, 23, registra esse momento. E despedida a multidão, o povo agora já estava indo embora, com a barriga cheia, os apóstolos já recolheram 12 cestos cheios do que sobrou, do que era apenas 5 pães e 2 peixes. E aqui diz que despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Não se constranja de orar sozinho. Jesus orou sozinho muitas vezes. Jesus mandou orar sozinho. Ele ensinou a orar sozinho. Entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás ao teu Pai que te vê em secreto. Mas o povo já está alimentado, o povo já foi embora. Por que Jesus precisava orar? Gratidão, agradecimento e busca de fortalecimento para continuar o seu ministério, porque com certeza foi um dia puxado, foi um trabalho exaustivo ministrar a uma multidão tão grande em pleno deserto. Em oitavo lugar, Jesus orou ensinando a oração modelo, aquela que é chamada por alguns de o Pai Nosso, também chamada de oração dominical. A Bíblia não diz que ela é dominical, né? Esse é um costume, é uma tradição. Também não diz que ela é o Pai Nosso, e muito menos o Padre Nosso, né? Mas vamos ler Lucas 11, do 1 ao 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, o Batista, ensinou a seus discípulos. E aí Jesus então passa a ensinar aos seus discípulos a orar. No verso 2 ele diz assim: E ele lhes disse, quando orardes, ele não disse quando eles deveriam orar, mas disse que quando eles fossem orar, porque oração é todas as vezes que precisarmos, em qualquer lugar que pudermos, em qualquer tempo da vida, a vida inteira, nós vamos precisar orar. A oração de hoje, ela não vai substituir a oração de amanhã. Então Jesus disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estais no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é como está em Lucas. Em Mateus 6, do 9 ao 13, as palavras são um pouco diferentes, mas com o mesmo teor, a mesma mensagem. Aqui Jesus ensina uma oração modelo, ou seja, uma oração balanceada, comparando com uma alimentação. Imagine um alimento que tem todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Essa oração modelo que Jesus ensinou para ser modelo e não uma reza repetida, ela contém todos os ingredientes espirituais necessários. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunicação com Deus como nosso Pai Celestial e também para a nossa saúde espiritual e o nosso relacionamento com o nosso próximo. É uma oração completa, ainda que de forma condensada, resumida. E aqui Jesus, ele orou ensinando. Ele ensinou orando. E um dos discípulos pediu que ele ensinasse-os a orar, como João o Batista ensinou aos discípulos dele. Muito importante a gente querer aprender a orar. Como que a gente aprende a falar? Ouvindo e falando. Como aprendemos a orar? Ouvindo alguém orar e orando e falando. Ninguém vai aprender a orar se não orar. Em nono lugar, Jesus orou em Cesareia de Filipe. Registrou o evangelista Lucas no seu capítulo 9, verso 18. E aconteceu que, estando ele só, de novo só, né? Orar é um ato muito solitário mesmo. Estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo, ele perguntou aos discípulos, quem diz a multidão que eu sou? Então, nesse momento que uns disseram que és Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas, e Pedro faz a declaração pétrea, a declaração de fé, que é a base da nossa fé, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bom, eles encontraram com Jesus ali, e Jesus estava orando só. Não se desanime de orar só. Não se constranja se você está orando sozinho. Porque a oração é mesmo pessoal, individual, intransferível, personalíssima. Embora a Bíblia nos dá exemplos de oração coletiva da igreja, do povo de Deus, o que é muito gostoso, é muito salutar, é animador, influencia-nos até emocionalmente, mas, no entanto, a comunicação, a conexão é pessoal, é individual. Em 10º lugar, Jesus orou antes da sua transfiguração. Você com certeza já leu o relato desse evento lá em Lucas 9, a partir do verso 28, quando Jesus, juntamente com 2 dos seus discípulos, ou 3, ele sobe ao monte Tabor, ali nos arredores de Jerusalém, e diz assim o texto, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, o trio, Pedro, Tiago e João no barquinho. Os 3 estavam com Jesus lá. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Era a glória, o brilho da presença do Pai, na pessoa do Espírito Santo, ali resplandecendo na matéria do corpo e da roupa de Jesus, que ficou, vamos dizer assim, em estado de glória, de glorificação, transcendendo a própria matéria. No outro evangelho, diz que tão branco como nenhum lavandeiro, o sabão de nenhum lavandeiro podia branquear, se tornaram as vestes de Jesus. Você deve estar lembrado que quando Moisés estava no monte falando com Deus, na ocasião em que recebeu as tábuas dos mandamentos, o decálogo, as 10 palavras, quando ele desceu, o seu rosto também brilhava. E os filhos da nação de Israel não podiam olhar para ele, tal era o brilho do seu rosto.
é o brilho da glória de Deus, que resplandece na face daqueles que oram de todo o coração, que tem um encontro presencial em espírito com Deus em oração. Maravilha, né? Em 11º lugar, Jesus orou pelos pequeninos. Mateus 19:13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Mas não conseguiram. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. E impondo as mãos sobre eles, os abençoou. Está lá em Mateus 19:13. Em 12º lugar, Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro. Registrou João, o apóstolo, no Evangelho de João, capítulo 11, versos 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus poderia simplesmente dizer a Lázaro que saísse para fora, mas ele orou para que a multidão entendesse que esse poder com o qual ele ressuscitaria Lázaro logo em seguida vinha do Pai. Não era um superpoder de um humano dimensionado, era o poder que vem de Deus. Então ali a gente vê Jesus orando, ou seja, expressando a dependência do Pai como homem que era e que é. Jesus reaveu os seus poderes, a sua glória divina que tinha com o Pai antes de vir, quando era o Verbo no princípio e criou todas as coisas junto com o Pai. Ele já reaveu quando foi glorificado, recebido em glória no céu. Mas enquanto aqui na terra, na sua vida terrena, ele abriu mão, ele esvaziou-se a si mesmo, né? E por isso ele precisou orar ante o túmulo de Lázaro. 13º lugar, Jesus orou no templo. Por templo, aqui entenda, não era uma igreja cristã com os bancos, a caixa de som, o púlpito, que muitos chamam de altar, a casa de oração, que muitos chamam de templo. O templo, que era o templo mesmo dos judeus, lá em Jerusalém. Um prédio com finalidade religiosa e também legislativa, porque ali estava o Sinédrio, que era um estado teocrático, que julgava segundo a lei as questões civis do povo. Mas ali também estava a fortaleza Antônia, do exército romano, que mantinha aquele lugar dentro da Pax Romana, ou seja, daquela segurança pública. E aquele lugar era um lugar onde Jesus também orou, era um local público. Havia sempre muita gente por ali. E o texto diz em João 12, 27 e 28. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus orando lá no templo. Jesus orou na ceia, na última Páscoa e na primeira ceia. Mateus 26, 26 e 27, que diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, isso é, orando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, isso é, orar de novo, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Veja como a oração fez parte da vida, do ministério, da existência terrena de Jesus. Será que somos melhores, mais importantes ou mais fortes do que ele? Que não precisemos de orar, de colocar também a oração, o ato de orar, o gesto de orar, o hábito de orar como prática em nossas vidas? 15º lugar, Jesus orou por Pedro. Diz o texto bíblico em Lucas 22, 32. Jesus disse assim a Simão Pedro no verso 31. Simão Pedro, Satanás demandou a tua vida para te cirandar como trigo.
Mas eu roguei por ti, verso 32, eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Jesus orou por Pedro, porque aquele homem que estava ali se mostrando valente, dizendo que de maneira nenhuma permitirei que te prendam, que te mate. Jesus sabia que era um homem da carne forte e da fé fraca. Então Jesus diz: eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. 16º lugar, Jesus orou pelos seus discípulos. Em João 17 nós encontramos uma longa oração do Senhor Jesus, chamada por muitos estudantes da Bíblia de oração sumo sacerdotal de Cristo, porque ele, como sumo sacerdote da nossa fé, ele orou por nós, os crentes, os salvos de todas as épocas. A igreja, desde o primeiro cristão até o derradeiro que se converter, estão contidos nesta oração do Senhor Jesus. E ele diz assim: e falou Jesus assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E vai, a oração prossegue. Jesus disse também, não somente por esses de agora, mas também por aqueles que por meio destes haverão de crer em mim. Ele falava de nós. 17º lugar, Jesus orou no Getsemane, ou Getsemane. Essa palavra hebraica quer dizer lugar da prensa de azeite. Ali Jesus foi prensado como ser humano, na tentação de fugir da cruz, de não ir à cruz para ser considerado amaldiçoado, maldito em nosso lugar. Mas ele se rendeu à vontade divina, ainda que sob uma pressão tão grande que suou gotas de sangue, como o hino que cantei no começo dessa live. Então Jesus orou no Getsemane, Mateus 26, do 36 e também o 39, o 42 e o 44. Vou ler para você. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez naquela noite, dizendo as mesmas palavras. Às vezes repetimos uma oração. Tal é a ênfase, tal é a agonia, a pressão que está sobre a nossa alma, que nós repetimos. Não que Deus não tenha ouvido da primeira, mas quem sabe ele vai nos responder na terceira. Na terceira vez que Jesus fez essa oração, ele aceitou, ele percebeu que o Pai não ia passar dele o cálice do Calvário, do sofrimento e da morte. Então ele o aceitou dizendo: todavia, faça-se a tua vontade. Ou Deus muda a situação, ou muda a gente. Ou ele muda aquilo que a gente não quer enfrentar, ou que está nos afligindo, ou ele nos muda para enfrentar aquela aflição, como aconteceu com Jesus. 18º lugar, já estamos quase terminando. Jesus orou na cruz. Ele foi à cruz. Lucas 23:34 registra as palavras de Jesus na cruz. Ele orou e orou da seguinte maneira: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. De fato, aqueles homens, oficiais romanos, pessoas do povo a serviço ali dos principais sacerdotes, que estavam crucificando Jesus, flagelando Jesus com açoites, com escárnios, eles não tinham o conhecimento, a revelação de que estavam matando o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo encarnado, ainda que não usando os poderes de Deus, mas era a pessoa de Deus no seu Filho. Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo mesmo o mundo. Então Jesus é Deus, mas eles não sabiam disso. E por não saberem, Jesus os isentou de culpa naquele ato, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É diferente de uma pessoa que sabe, né? Jesus não deu uma liberação geral total para todo mundo, não. Foi porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas isso, eu quero enfatizar, foi uma oração de Jesus na cruz. Ainda pregado, agonizando para morrer, ele ainda orou, não por si, ele orou por outros, por quem nem pediu, por quem nem merecia. 19º lugar, Jesus orou em Emaús, a pequena aldeia próxima a Jerusalém. Lucas 24:30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Aqueles dois, os dois do caminho de Emaús, daquela tardezinha de domingo, Jesus se emparelhou com eles, entrou na aldeia deles, entrou na casa deles, e no partir do pão Jesus orou. Jesus abençoou o pão, partiu e lhes deu, e eles então o reconheceram, enquanto ele orava. Será que a nossa oração é conhecida no céu por Deus? Ela chega a Deus? Eles conheceram a oração de Jesus, mas será que Deus conhece a nossa oração? Ou estamos sempre pedindo a alguém que ore por nós? Aquela pessoa que está sempre terceirizando a oração. Deus quer ouvir você falar com ele. E o motivo porque ele já não te dá tudo de antemão é para que você se relacione com ele também através da oração. E para terminar, em 20º lugar, Jesus orou chamando Deus de Pai. A paternidade de Deus é um conceito que não é presente e claro no Antigo Testamento. Deus é Adonai, o dono das pessoas, traduzido por Senhor. No islamismo não tem o conceito de Deus como pai. Aliás, é proibido chamar Alá de pai. Está no Alcorão, que está bem aqui na minha biblioteca. Mas Jesus revela o Deus Criador como pai daqueles que estão em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: Ele, Jesus, veio para os seus, o povo judeu. Mas o povo judeu, a nação judaica, não o recebeu. Mas então a todos quantos, isso é, de todas as nações, que o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem, não eram, vão se tornar, filhos de Deus. Por isso podemos nos atrever a chamar a Deus de Pai. E Jesus orou assim, dizendo: Portanto vós orareis assim: Pai nosso, é a oração modelo, agora em Mateus 6, do 9 em diante. Pai, não é força cósmica, energia suprema do universo, coisa impessoal e distante, não, é uma pessoa, e é uma pessoa paterna, Pai. Mas não é Pai só meu, não sou filho único, é Pai nosso, que estais nos céus, não é no céu, é nos céus, quer dizer, falando, apontando para a onipresença desse Pai, que está presente em todos os lugares. No primeiro céu, que é o que vemos aqui, a estratosfera, no segundo céu, que é o espaço sideral, e no terceiro céu, que é a morada de Deus. Ele é Pai onde quer que nós estejamos, em qualquer ponto do universo. Santificado seja o teu nome. Então Jesus orou chamando a Deus de Pai, e justamente quando ensinava a orar, atendendo ao pedido de um dos seus discípulos. E aí, será que Jesus é autoridade em assunto de oração? Será que essas 20 ocasiões que eu mencionei aqui são suficientes para nos lembrar e nos fazer entender a importância da comunicação com Deus através da oração, tendo como único e suficiente mediador, intermediário, unicamente a Jesus Cristo? Em 2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lembrando que ele é mediador
como o homem que se fez, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Oremos, cultivemos o hábito de orar, usemos o recurso da oração para benefício da nossa vida espiritual, para benefício da obra de Deus e para abençoarmos também a outras vidas. Fique com Deus, Deus te abençoe. Compartilhe o vídeo com seus contatos no Facebook, no Instagram. Também se inscreva no canal aí no YouTube e deixe também aí o seu joinha, o seu like e o seu comentário, se assim o desejar. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.